Olá, tudo bem? Neste vídeo eu vou responder uma pergunta que me foi formulada em relação à influência do pensamento em nossas vidas. Morel, boa tarde. Me chamo Leonardo, acompanho seus vídeos desde 2016. Pelo que você contou sobre as falhas na teoria e experiências de Allan Kardec, eu realmente concordei. Mas eu estou triste por não ter algo superior para acreditar, para poder me reunir com outros grupos. Sinto uma nostalgia de quando eu frequentava os centros espíritas, mas não dá mais, não acredito mais. Você disse que a natureza não é boa nem má. Me parece lógica essa colocação. Então, quanto à nossa mente, devemos sempre pensar em coisas boas para que elas aconteçam? Você acredita em energia boa e ruim? Ele me manda um forte abraço. Um abraço para você também, Leonardo. O Leonardo diz que sente falta de compartilhar de um conjunto de crenças com outras pessoas. Sente falta do convívio com um grupo de pessoas que tenham crenças e anseios semelhantes aos dele. Eu confesso que eu não sinto tanta falta disso, porque eu não sou exatamente uma pessoa sociável. Eu não faço questão de conviver com muitas pessoas, nunca fiz. Mas eu deixei de conviver com pessoas muito queridas nos centros espíritas em que eu tinha atividade. E sim, eu sinto falta disso. Sinto falta, mas entendo que a vida é composta de fases e essa fase da minha vida acabou. Eu também senti falta quando terminei, por exemplo, a primeira fase da minha vida escolar, ali pelos 13 anos, senti falta de colegas de trabalho que ficaram no passado, Senti, de vez em quando ainda sinto falta de determinados ambientes em que trabalhei e que foram muito importantes para a minha vida. Mas eu entendo essa carência de uma base de crenças mais sólida, mais estabelecida. Eu tenho as minhas próprias crenças, são fruto de percepções pessoais e muitas delas eu trago já desde muito antes de eu deixar de ser espírita. Mais tarde, com o tempo, talvez eu trate publicamente a respeito de algumas dessas percepções com mais detalhes. O que eu não posso oferecer, nem para mim mesmo, nem para ninguém, são explicações para tudo, como o espiritismo popular brasileiro costuma fazer. Tem muitas coisas para as quais eu não tenho e não terei respostas. O lado bom disso é que a vida permanece sempre como um mistério, A vida permanece como um vasto campo de experimentações. Em relação à natureza, não ser boa nem má, realmente a natureza não é boa nem má. Esses conceitos de bem e mal foram construídos pela mente coletiva ao longo do processo civilizatório. O Leonardo pergunta o seguinte: então, quanto à nossa mente, devemos sempre pensar em coisas boas para que elas aconteçam? Você acredita em energia boa e ruim? São duas perguntas, A primeira é se nós devemos sempre pensar em coisas boas para que elas aconteçam. A outra pergunta sobre as energias eu vou responder em outro vídeo. Então a pergunta é essa: devemos sempre pensar em coisas boas para que elas aconteçam? O nosso livre-arbítrio, ele é muito mais limitado do que nós geralmente supomos, ou do que nós talvez gostaríamos que ele fosse. A maior parte das coisas que acontecem em nossas vidas são praticamente determinadas por questões físico-químico-biológicas, por questões genéticas, por questões ambientais, culturais e comportamentais. A pequena margem de domínio que nós temos sobre nossas próprias vidas está justamente no nosso padrão de pensamentos. Claro que o padrão de pensamentos já é também ele, em grande parte determinado por todas as circunstâncias que independem de nossa vontade, como a nossa criação, as influências que nós recebemos desde que nós nascemos, e mesmo desde antes de nascer, nós já recebemos influência, o ambiente em que vivemos e os interesses que nós desenvolvemos e que vão, de alguma forma, bitolando a nossa forma de ver o mundo e a vida. Mas mesmo assim, dentro dessa pequena margem,
nós temos como definir aspectos positivos e negativos que irão nortear a nossa percepção da vida como predominantemente boa ou má. Quem conhece e já colocou em prática as diretrizes do chamado Movimento Novo Pensamento, sabe que os resultados são inegáveis. Um dos expoentes do Novo Pensamento é Joseph Murphy, que fez muito sucesso no Brasil com o livro O Poder do Subconsciente, um livro que eu sempre indiquei quando eu era espírita, indicava para aquelas pessoas que pediam conselhos e que precisavam de um estímulo maior para as suas vidas. Esse movimento Novo Pensamento ele não forma um sistema fechado, ele é muito mais prático do que teórico. A Seiichi Noye, pelo menos no começo, através dos textos de Masaharu Taniguchi, tinha diretrizes semelhantes. Mas, por favor, eu não estou indicando o Novo Pensamento como um sistema a ser seguido. Me deixe fora dessa. Na verdade, esse movimento surgiu ali no final do século XIX como uma maneira independente de ver a vida e de lidar com a vida no dia a dia, né, sem estar preso a nenhum conjunto de crenças fechado. Mas justamente por ser um sistema aberto, ele acaba dando margem a muita viagem, né, muita misturança de crenças banhadas em cientificismo duvidoso. Eu acho válidas as ideias de um autor como Joseph Murphy pelo fato de ele não se preocupar em dar grandes explicações sobre o funcionamento de tudo. Em vez disso, ele ensina técnicas, são técnicas simples, de reprogramação do padrão de pensamentos, e isso acaba trazendo resultados muito interessantes. Esse tipo de autor costuma ser rotulado pejorativamente como autor de autoajuda. Quando eu era espírita, principalmente no auge do meu site Espírito Imortal, eu fui acusado muitas vezes por espíritas ortodoxos de ser um autor de autoajuda. Nunca me incomodei nada com isso, pelo contrário. Quando uma pessoa ajuda a si mesma, ela não precisa mendigar ajuda alheia em igreja e centro espírita, muitas vezes pedindo ajuda de gente mais problemática do que ela. Porque é isso que acontece, muitas vezes. Mas eu acho que já respondi então a questão do Leonardo. Eu acho sim que nós devemos manter algum controle sobre os nossos pensamentos e sentimentos para que possamos levar a vida com mais leveza, né? Com mais ânimo, com mais alegria. Atualmente, nos últimos tempos, eu não tenho me ocupado muito com essas questões. Eu já, há alguns anos, depois de algumas experiências que eu tive, eu vejo a vida permanentemente com a perspectiva da morte. Eu posso viver mais alguns minutos apenas, ou posso viver mais algumas décadas, mas a vida, né, como eu conheço, ela vai acabar. Todos nós somos finitos, pelo menos nessa condição personalística com que nós nos reconhecemos, né? E se nós tivermos sempre em mente a finitude da vida, a tendência é nós aproveitarmos melhor os prazeres e os bons momentos que a vida nos oferece. Mas não só os prazeres e os bons momentos. A vida não é feita só de prazeres e bons momentos, né? A civilização chegou a um estágio em que nós vivemos, na maior parte do tempo, automatizados. Nós acabamos fazendo sempre as mesmas coisas, somos obrigados a fazer coisas que não nos dão nenhum prazer e que não têm nenhum sentido. Por isso, a consciência da finitude da vida é importante. Pelo fato de eu ter atuado em centros espíritas, atuado junto ao público, e aqui eu me refiro principalmente à monitoria de grupos de estudos mediúnicos e aos atendimentos espirituais, por esse fato eu me preocupei demais durante algum tempo com a seleção das emoções e sentimentos. Eu selecionei durante muito tempo emoções e sentimentos dignos de serem externados e reprimi, em grande medida, emoções e sentimentos considerados, dentro de uma visão espiritualista cristã, considerados como menos dignos. Isso acontece com a maior parte dos religiosos de todos os matizes que eu conheci pessoalmente, espíritas e não espíritas. Quem trabalha numa instituição religiosa
está sempre recebendo pessoas em busca de ajuda. Num centro espírita, isso é mais comum ainda, né? Então, no centro espírita, por exemplo, quem busca atendimento espiritual é porque está com problemas. Se não estivesse com problemas, não procuraria ajuda. Quem se dispõe a dar ajuda, não pode compartilhar das fraquezas de quem busca por ajuda. Imagine se uma pessoa está de luto, por exemplo, ou está enfrentando uma crise conjugal, ou tem filhos envolvidos com o crime, né? Essa pessoa chega a um grupo de atendimento, num centro espírita, começa a se queixar, e a pessoa que está atendendo também se queixa e concorda com tudo, né? Ah, não, a senhora tem razão, a vida é uma merda mesmo, né? Nada dá certo, é tudo uma bosta velha. Não dá, né? Claro que não dá. Mas nessa prática de selecionar emoções e sentimentos, como eu fiz, como muitos fazem, nós corremos o risco de nos tornar hipócritas. Nós podemos desenvolver a falsa sensação de que somos melhores ou de que somos mais fortes do que os outros. E o mais grave, nós sufocamos emoções e sentimentos que são legítimos. São emoções e sentimentos que existem, que fazem parte da nossa gama de manifestações psíquicas e que, se existem, devem ser respeitados. De alguma maneira, é preciso dar vazão a essas manifestações. Hoje permito a mim mesmo externar emoções e sentimentos como tristeza, melancolia, tédio, raiva e observo, apenas espero eles se manifestarem, eles cumprirem o seu papel psíquico-biológico e observo. E com isso eu concluo em todos os momentos que a vida é bela, que a vida vale a pena ser vivida e que até quando tá ruim, tá bom. Eu sou um entusiasta das experiências extracorpóreas. Nós só conseguimos, por exemplo, valorizar realmente uma coisa na ausência dessa coisa. É que hoje nós vivemos uma vidinha tão certinha, tão bitolada, que raramente nós nos lembramos de valorizar o que nós temos. Os nossos ancestrais nômades, eles ficavam dias sem comida, por isso a agricultura se tornou tão importante a ponto de ser associada aos deuses na antiguidade. Nós só valorizamos a comida quando nós sentimos fome. Nós só valorizamos a água quando nós temos sede. Nós só damos o devido valor ao funcionamento do nosso organismo quando nós estamos apertados para ir no banheiro. E do mesmo modo, nós só valorizamos realmente a maravilha que é a vida e o nosso corpo físico quando nós temos uma experiência fora do corpo físico. Essa vida é uma experiência fugaz, muito fugaz, é uma fração de segundo. Essa vida é um pensamento da mente que por um instante toma ares de individualidade. Se nós tivermos em mente que um dia morreremos e que esse dia pode ser qualquer dia, nós nutrimos um sentimento de gratidão imenso por essa experiência. Em outro vídeo eu respondo ao outro questionamento do Leonardo, né? Se eu acredito em energia boa ou ruim. Muita força e paz para você.